Bom dia, alunos do primeiro ano de filosofia, tudo bom? Estamos aqui dando continuidade a mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, que traz como título Trabalho um lugar ao sol. E para isso eu quero dar uma definição de trabalho, uma definição que eu acho uma das mais corretas. Diz assim: trabalho é uma atividade humana que acrescenta um mundo cultural no mundo natural. O que quer dizer com isso? O mundo natural, imagine a natureza intacta, sem a presença do homem. Esse é o mundo natural. E o mundo cultural é o mundo onde há a transformação da cultura através do trabalho. Ou seja, o homem vai neste mundo natural, que é a natureza intacta, e retira todos os recursos que ele precisa para a sua cultura. Então, ele tem recursos ali de madeira, tem recursos de minério, tem recursos de ervas medicinais, etc. Então, ele vai na natureza e retira todos os recursos que ele precisa. Ele transforma o mundo, que é o mundo natural, é transformado pelo mundo cultural. Então, tudo isso só é possível através do trabalho, ok? Quero falar aqui também a respeito de 5 tipos de trabalho. O primeiro tipo de trabalho é o trabalho chamado formal. O trabalho formal é o trabalho onde a pessoa é contratada por uma empresa, é registrada por uma empresa, sua carteira profissional é registrada na profissão que ele desempenha, ele tem todos os direitos garantidos pela legislação trabalhista, como férias, 13º, fundo de garantia, licença, aposentadoria. Então, ele trabalha nesta empresa, ele é registrado por uma empresa e recebe salários dessa empresa e ele tem a proteção do Ministério do Trabalho. Temos o trabalho informal. O trabalho informal são aqueles trabalhadores que não pagam impostos para o governo, muitos deles não pagam impostos para o governo, então eles montam as suas barracas de comércio, como lá na 25 de março, na rua 12 de outubro, na Lapa, e ali eles vendem bonés, camisetas, né, calçados, toalhas, bandeiras, né, roupas, etc. Só que ele é um trabalhador que ele administra o próprio salário dele. Ele é o patrão dele mesmo. Porém, ele não paga impostos para o governo. E pode ser também vendedores ambulantes, né? A gente encontra muito isso no trem, vendedores ambulantes e nas vias públicas também. Então ele trabalha por conta. Ele não é registrado e não paga impostos para o governo. Temos o terceiro tipo de trabalhador chamado trabalhadores liberais, ou seja, também chamado de profissionais liberais. São aqueles profissionais que abrem consultórios, abrem clínicas, abrem lojas, né, como veterinários, médicos, dentistas, psicólogos, advogados, abrem os seus escritórios. Eles, para manter os seus escritórios, suas clínicas abertas, eles precisam pagar impostos para o governo, senão a prefeitura vai caçar o seu alvará de funcionamento. Então eles têm que pagar impostos para o governo, mas ele é patrão dele mesmo também. Ele recebe e administra o seu próprio salário e as suas despesas. Temos também aí os trabalhadores domésticos, que antigamente, na década de 20 e 30, as mulheres tinham essa atividade de doméstica, era mais para as mulheres. Hoje, os homens também estão desempenhando essas atividades, principalmente se ele é casado e os dois, o marido e a mulher, trabalham fora, os dois chegam à noite, eles precisam um ajudar o outro nos afazeres domésticos, como lavar louça, limpar a casa, cuidar das crianças, fazer a comida em casa, a janta. Então, um depende do outro. E muitas vezes também a mulher trabalha fora e o marido está desempregado. Então ele acaba fazendo os trabalhos domésticos em casa, porque quando a mulher chega do serviço, já está a janta pronta, a casa limpa, as crianças já. Ele já deu banho nas crianças, a roupa já está pronta, dobrada, passada, etc. Então ele se torna um trabalhador doméstico. E temos o último tipo de trabalho, que é o quinto trabalho, que é o dessa categoria é o pior que se tem, que é o trabalho escravo. O trabalho escravo, acontece isso no Brasil e no mundo todo, são pessoas que são escravizadas, trabalham muito, muitas horas por dia e recebem pouco salário. E não tem nenhuma participação de lucro na empresa, não tem nada. Muitas vezes se alimentam mal, dormem mal também. Acontece muito com imigrantes que vêm trabalhar no Brasil e eles são escravizados aqui no Brasil, como haitianos, bolivianos, etc. Muitas vezes são escravizados por patrões brasileiros, empresários brasileiros que não contratam os próprios brasileiros, mas contratam os estrangeiros, principalmente se eles estão ilegais aqui, para eles não procurar os seus direitos e vão escravizá-los. Crianças também no nordeste e norte do país
trabalham nas lavouras, trabalham no corte da cana, trabalham nas minas de carvão também, trabalho escravo, que precisa ser combatido também, ok? Então são 5 tipos de trabalho. Temos a questão também no título, outro título é emprego e desemprego. Emprego, ele faz com que o homem pague as suas contas, a sua autoestima seja levantada, ele vai ter dinheiro para tratamento médico, odontológico, etc. O emprego favorece isso. E temos o desemprego que acontece no Brasil e em todos os países do mundo também, o desemprego. Países que têm mais desemprego e países que têm menos desemprego, ok? Então, no Brasil, hoje nós temos em torno de 3 milhões de desempregados que precisam se alimentar, precisam se vestir, beber, pagar as suas contas, criar os seus filhos. Então, é uma questão social muito grave que nós estamos atravessando, ok? Temos também alguns inimigos dos trabalhadores. Durante a história, tivemos alguns inimigos, como na Revolução Industrial. Revolução Industrial, os irmãos, as pessoas lembram que os próprios irmãos das próprias famílias que se tinham lá, eles disputavam e dividiam um pedaço de pão que eles tinham, porque a única coisa que eles tinham para comer muitas vezes era um pedaço de pão. Então, na Revolução Industrial foi muito triste, né, na Inglaterra, quando as máquinas entram e assumem os lugares dos trabalhadores. Então, houve um desemprego em massa, porque as pessoas não conseguiam concorrer com as máquinas. Porque as máquinas trabalham dia e noite, não descansam, não pedem aumento, não pedem férias, não chegam atrasados e não faltam. Então, para o empresário, melhor ter as máquinas do que os trabalhadores. Porém, os trabalhadores ficaram desempregados em massa e aí acontece a Revolução Industrial na Inglaterra. Nós temos também informatização, as pessoas ficaram desempregadas pela informatização, pelas redes de computadores. Temos também as novas tecnologias, pessoas que não estão capacitadas na profissão, a mão de obra não é especializada, então elas não conseguem preencher a vaga de emprego. Tem que buscar mão de obra estrangeira para trabalhar no Brasil, porque muitas profissões, os brasileiros não têm uma mão de obra específica, especializada. Temos também as crises econômicas também, né? Recessão dos países, desemprego nos países também é um grande inimigo dos trabalhadores. Então nós temos aí as máquinas, informatização, novas tecnologias e crises no país são os inimigos dos trabalhadores. Nós temos aí um pensamento do alemão Friedrich Hegel, que ele vai falar a respeito do trabalho, fala que o trabalho enobrece o homem, o trabalho faz com que o homem tenha autoestima levantada, o trabalho tem um papel social importante dentro da sociedade, então ele vai fazer todo um elogio ao trabalho. E temos Karl Marx. Karl Marx ele vai fazer uma crítica aos trabalhadores. E vai fazer uma crítica não aos trabalhadores em si, mas aos burgueses, aqueles chefes dos trabalhadores, que vai dar o nome de burguês. Porque diz que o trabalho, as classes dominantes estão cada vez mais ricas, em cima das classes dominadas, que são os trabalhadores, os operários. E esses operários, eles não têm quem recorrer, eles só têm a única força de trabalho que eles têm, é as mãos. A única mercadoria que ele consegue vender é as mãos, é o seu trabalho do dia a dia. Ou seja, dentro desse campo de trabalho, eles se tornam alienados. Os trabalhadores se tornam alienados. Por quê? O que é alienação? Eles são contratados para fazer um determinado trabalho, trabalha até mais horas do que foi contratado, ele faz tipos de serviços diferentes do que eles tinham que fazer, mas para não perder o emprego, eles ficam quietos e não reclamam. Então, como eles têm medo de perder o emprego, que está difícil conseguir emprego, então eles começam a trabalhar até mais horas, ganhando até menos do que ele ganhava muitas vezes. Ele faz funções que ele não fazia, que não foi contratado para esse tipo de função, mas para não perder o emprego que ele faz, ele fica quieto, ele abaixa a sua cabeça porque ele precisa do emprego, então ele se torna alienado. Então Karl Marx vai fazer uma crítica à classe dominante, que são os burgueses, em referência aos proletários, que são os trabalhadores, ok? Então quero agradecer a vocês, né, a atenção de vocês nessa aula, que nós estamos aqui falando sobre trabalho, né, que é um lugar ao sol, e que vocês possam nas próximas horas estar também assistindo, vamos ter outros vídeos também, para que nós possamos embasar mais a questão desse trabalho na nossa sociedade. Então nós temos aí Karl Marx fazendo uma crítica ao trabalho, aos burgueses, né, aos donos do meio de produção, e nós temos aí também o Hegel fazendo um elogio ao trabalho, ok? Muito obrigado pela participação de vocês também na prestação, na atenção deste vídeo. Quero agradecer a todos vocês, um bom dia a todos e boa aula. Tchau!